Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 296. A ingênua Sansa. Depois de deixar a Torre da Mão, Lysion conduziu Sansa Stark e Jaime Poole em direção aos portões do castelo. Quando chegaram à praça diante do portão principal, a rainha Cersei já estava lá, cercada por um grande grupo de homens de manto dourado, com a guarda real protegendo-a no centro. Vendo a cena, Sansa e Jaime se encolheram atrás de Lysion, com os olhos cheios de preocupação enquanto olhavam ao redor. Você está tentando me impedir? Lysion perguntou calmamente, seus olhos percorrendo o grupo à sua frente. Todos os presentes se viraram ansiosamente para olhar para Cersei, e ninguém ousou sacar sua arma. Cersei olhou para seus guardas hesitantes, com uma pontada de raiva crescendo dentro dela. Seu olhar para Lysion estava cheio de inquietação. Então, reunindo coragem, ela deu um passo à frente e disse: Príncipe Lysion, o senhor não disse que não interferiria nas disputas políticas dos 7 reinos? Por que está quebrando sua promessa agora? Eu não a quebrei. Como sempre, não tenho interesse em suas disputas de poder. Elas não significam nada para mim, respondeu Lysion, reafirmando calmamente sua posição. Ele então olhou por cima do ombro para Sansa e acrescentou: Estou levando Sansa porque dei minha palavra a Lord Eddard Stark de que protegeria a filha dele. E isso não é interferência na política do reino? Cersei perguntou bruscamente. Não a estou levando sem motivo. Estou lhe oferecendo reconhecimento em troca, disse Lysion, olhando nos olhos de Cersei. Reconhecimento? Cersei perguntou, franzindo a testa. Perguntei diretamente a Lord Eddard Stark, disse Lysion solenemente. Ele reconheceu que o herdeiro nomeado no testamento do rei Robert é Joffrey Baratheon. Portanto, o reconhecerei publicamente como senhor do trono de ferro, o legítimo rei dos 7 reinos. É verdade? Cersei perguntou rapidamente, ansiosa por confirmação. É verdade, disse Lysion, gesticulando para os que estavam ao redor. Há centenas de ouvidos aqui, não há a mínima chance de todos terem ouvido errado. A tensão no coração de Cersei se transformou em alegria. Até ela, que não era especialista em política, entendeu o significado do reconhecimento de Lysion. Se o escolhido reconhecesse a reivindicação de Joffrey, a fé dos 7 também reconheceria. Essa legitimidade seria inabalável, independentemente dos argumentos que os outros pudessem levantar. E o noivado de Myrcella? Cersei insistiu, testando a sorte. Esse acordo foi feito pelo próprio rei Robert. A menos que o seu lado quebre o acordo, não tenho intenção de recusá-lo, disse Lysion, lançando-lhe um olhar significativo. Em seguida, acrescentou, mas não pense que meu reconhecimento lhe trará alguma vantagem. Lembre-se disto, não me envolverei em seus jogos de poder. Mesmo que sua casa caia, não espere ajuda minha. Com isso, Lysion ignorou a expressão azeda que se formava no rosto de Cersei e conduziu Sansa e Jaime para longe da Fortaleza Vermelha. Aqueles que estavam no caminho se afastaram, ninguém ousou ficar em seu caminho. Depois de deixar a Fortaleza Vermelha, Lysion levou as 2 garotas até o final da Estrada do Rei, chegando à praça diante do grande septo de Baelor. Ali o dragão de lava Neltharion ainda jazia enroscado no chão. O brilho derretido em seu coração, olhos e garganta havia se tornado ainda mais pronunciado, e o vapor que exalava agora brilhava vermelho. A fera parecia um dragão negro vindo das profundezas do inferno, aterrorizante e monstruoso. Multidões se aglomeravam ao redor da praça. Embora assustadas, não conseguiam esconder a excitação ao observar a criatura. Quando Lysion apareceu, o povo se levantou e gritou seu nome, o escolhido. Neltharion se agitou ao som, abrindo os olhos derretidos para fitar Lysion antes de abaixar lentamente as asas, formando uma suave inclinação. Ao avistarem o dragão de lava, Sansa e Jaime ficaram petrificadas. Suas pernas quase cederam, e elas tiveram que se segurar uma na outra para continuar andando. Quando se aproximaram do dragão, Lysion se virou para as 2 garotas assustadas atrás dele. Siga-me, disse ele. Com isso, ele subiu na asa do dragão e começou a subir. Sansa e Jaime trocaram um olhar, então reuniram coragem e seguiram logo atrás. Na cela do dragão, Lysion estendeu a mão e levantou cada um deles, acomodando-os no lugar antes de sentar-se atrás deles. Ele estendeu os braços para segurá-los com segurança. Após emitir um comando, Neltharion ergueu-se da praça, abriu as asas e correu pela Estrada do Rei. No instante seguinte, lançou-se ao céu, voando rapidamente para o alto, cruzando a correnteza da Água Negra enquanto voava em direção ao castelo de Summeral. Seguras firmemente nos braços de Lysion, as 2 meninas começaram lentamente a relaxar após o terror inicial. Seus corpos tremiam de excitação. Ambas queriam gritar de alegria, mas se contiveram, com medo de parecer desrespeitoso na presença de Lysion. O dragão de lava voou rapidamente, o que levaria 3 ou 4 dias a cavalo foi percorrido em apenas alguns minutos. Lord Lysion, aquele é o castelo de Summeral? Perguntou Sansa, incapaz de conter a curiosidade enquanto o dragão circulava sobre a cidade da Redenção, procurando um lugar para pousar. Ela apontou para o castelo construído no topo de um pico de montanha escarpado. Sim, Lysion assentiu. Você vai ficar lá por um bom tempo. Quando a guerra acabar, eu te mando de volta para o norte. Meu senhor, por que não pode nos mandar de volta agora? Jaime Poole perguntou, confusa. Jaime. Sansa estendeu a mão e beliscou seu braço, claramente preocupada que a pergunta pudesse irritar Lysion. Mas Lysion permaneceu calmo e respondeu simplesmente, se eu te mandasse de volta agora, isso só te faria mal.
Mesmo assim, se você realmente quiser, posso te mandar para Winterfell agora mesmo. Não, não. Este lugar é ótimo, meu senhor. É ótimo, disse Sansa rapidamente, encolhendo-se como um animal assustado. Nesse momento, Neltarion avistou a plataforma do ninho do dragão. Planando em direção a ela, bateu as asas para desacelerar a descida e pousou firmemente na plataforma de pedra. Lygion soltou as duas garotas de seu abraço protetor e se levantou da cela do dragão. Enquanto descia a asa inclinada do dragão, disse: Não pense que eu estava sendo sarcástico antes. Dei minha palavra a Lord Eddard de que cuidaria de vocês. Se não quiserem isso, não vou insistir. Mandá-las de volta para Winterfell me pouparia um bom trabalho. Ele parou no meio do caminho e se virou para olhar para as duas garotas ainda sentadas na cela. Você não vai descer? Ou prefere que eu te mande de volta para Winterfell? Não, meu senhor, não é isso, nós apenas... Nossas pernas cederam, explicou Sansa timidamente. Ao ouvir suas palavras, Lygion ativou a runa do dragão da tempestade, invocando um pequeno redemoinho que levantou as duas garotas gentilmente da cela, suspendendo-as no ar antes de colocá-las no chão. A experiência estranha e maravilhosa deixou as duas meninas atordoadas. Quando pousaram, nenhuma delas reagiu a tempo e simplesmente caíram de costas. Lygion não lhes deu mais atenção. Deu breves instruções às criadas que esperavam ali perto e retornou ao seu escritório. Enquanto Lygion estava sentado em seu escritório, contemplando as mudanças de maré nos 7 reinos, Sansa apareceu na porta. Ela ficou ali hesitante, sem saber se deveria ou não entrar. Entre, Lady Sansa, disse Lygion depois de olhar em sua direção. Depois de se recompor, Sansa entrou e fez uma reverência. Lord Lygion, você se sente desconfortável aqui? Perguntou Lygion. Precisa de acomodações diferentes? Não, de jeito nenhum. Estou bem confortável. Este lugar é adorável, respondeu Sansa rapidamente, balançando a cabeça. Então, após um momento de hesitação, perguntou: Meu senhor, você também poderia resgatar meu pai de Porto Real? Já falei com seu pai. Foi ele quem me pediu para salvá-la e protegê-la, disse Lygion, recostando-se na cadeira e encontrando o olhar esperançoso de Sansa. Antes disso, eu havia considerado ajudá-lo a escapar. Mas, depois da nossa conversa, mudei de ideia. Acredito que é melhor para seu pai ficar onde está e enfrentar o julgamento. Por quê? Sansa deixou escapar, a voz embargada pela emoção. Então se conteve e acrescentou apressadamente: Eu não queria questionar sua decisão. Só estou preocupada com ele. Lygion interrompeu o pedido de desculpas gentilmente. Lady Sansa, não precisa ser tão cautelosa aqui, não como se tivesse que ser em Porto Real. Pode tratar este lugar como se fosse Winterfell. Fale à vontade. Não sou tão mesquinha a ponto de a preocupação de uma jovem me ofender. Obrigada, meu senhor, pela sua gentileza, disse Sansa, abaixando a cabeça. Lygion explicou pacientemente. Seu pai, Lord Eddard, cometeu muitos erros. Ele escondeu o que soube do rei Robert. Ele alterou o testamento do rei. Ele decidiu quem deveria sentar no trono de ferro com base em seu próprio julgamento. Todas essas ações se somaram e o levaram aonde está agora. Mas o erro mais grave que ele cometeu foi deixar Winterfell para ir para o sul. O que aconteceu com seu avô e seu tio deveria ter servido de aviso. Quando alguém comete erros, deve aceitar as consequências, seja plebeu ou nobre. Sansa abaixou a cabeça e não disse nada. Sua expressão era indecifrável. Só depois de um longo silêncio é que ela finalmente olhou para cima, com lágrimas nos olhos. Então, meu senhor, poderia salvar minha irmã Arya? Ela está desaparecida desde aquele dia. Estou tão preocupada com ela. Não precisa, respondeu Lygion. Arya tem seu próprio destino, e não é o mesmo que o seu. Ele olhou fixamente para Sansa. Perguntei ao seu pai, se apenas uma filha pudesse ser salva, quem ele escolheria? Ele hesitou por um longo tempo, mas no final escolheu você. O motivo dele foi que você é gentil demais. Aos olhos dele, você não sobreviveria muito tempo em um lugar como Porto Real. Arya, por outro lado, tem uma chance muito maior de sobreviver sozinha. Sansa claramente não esperava por isso. Um profundo sentimento de culpa apoderou-se de seu coração, como se ela tivesse tirado a única chance de vida da irmã. Então, ela não pôde deixar de dizer: Lord Lygion, posso trocar de lugar com Arya? Deixe-a vir para Summeral e eu retornarei para Porto Real? De jeito nenhum, Lygion rejeitou o pedido sem hesitar. Em vez de perder tempo com esses pensamentos, você deveria se concentrar em aprender como se fortalecer, para poder fazer mais do que ficar sentada no seu quarto o dia todo bordando e sonhando com algum cavaleiro vindo se casar com você. Quando você retornar a Winterfell um dia e se tornar senhora do castelo, se continuar assim, os lobos do norte vão te despedaçar. Ah? Sansa ficou atordoada, corrigindo-o rapidamente. Meu senhor, o senhor deve estar enganado. Eu não sou a herdeira, meu irmão Robb Stark é o legítimo Lorde de Winterfell. Não estou enganado. Pense bem, e quando entender, venha me contar, disse Lygion, sem dar mais explicações. Ele pegou a campainha da mesa e a sacudiu de leve, chamando uma criada. Leve Lady Sansa para descansar.
e traga roupas mais quentes para elas. As manhãs aqui podem ser frias, e o que elas estão vestindo não vai servir. Com isso, Li Jion observou a criada escoltar Sansa para longe, depois voltou a olhar para o mapa de Westeros espalhado sobre a mesa. Ele enfiou a mão numa caixinha e tirou várias bandeiras em miniatura, colocando-as no mapa, no Castelo Dente de Ouro, nas Gêmeas, no Fosso Cailin e na Passagem do Príncipe. Nos últimos 2 dias, os eventos que se desenrolavam em Porto Real se espalharam rapidamente por Westeros, e até rumores começaram a se espalhar pelo Mar Estreito. Da morte do rei Robert, a alegação de que Eddard Stark havia conspirado com Santanis para forjar um testamento e usurpar o trono do filho mais velho de Robert, Joffrey, ao golpe fracassado de Eddard e sua subsequente prisão. A coroação de Joffrey como Joffrey, tudo explodiu em rápida sucessão, deixando o reino cambaleando. No entanto, nada se comparava ao choque que se seguiu quando Li Jion apareceu em Porto Real, montado em um dragão, para prestar suas homenagens e vigiar o corpo do rei Robert. A visão do dragão por si só ofuscou todas as outras notícias. O que atraiu ainda mais atenção foi a declaração oficial emitida pouco depois por Someral. Nela, Li Jion reconhecia a legitimidade do testamento do rei Robert e prometia honrá-lo, reconhecendo publicamente Joffrey e como legítimo herdeiro e governante do Trono de Ferro. O anúncio surpreendeu o reino. Para muitos parecia inconcebível. Considerando que Li Jion era o senhor mais poderoso dos 7 reinos, a maioria esperava que ele permanecesse em silêncio, ou até mesmo que se aproveitasse do caos do reino. Com o reino fragmentado e casas rivais de olho no trono, parecia a oportunidade perfeita para Li Jion entrar no jogo e reivindicar seu trono. Mesmo Tywin Lannister, protetor do Oeste e senhor de Rocher do Casterly, avô de Joffrey, ainda não havia apoiado publicamente a legitimidade do neto. O fato de Li Jion ter sido o primeiro a se posicionar deixou todos perplexos quanto às suas verdadeiras intenções. Mas a segunda declaração de Someral deixou sua posição clara. A segunda mensagem foi breve, direta e impossível de ser mal interpretada. Li Jion não tinha interesse na luta dos 7 reinos pelo poder. Ninguém deveria tentar arrastá-lo para ela. Contanto que não interferisse na batalha maior contra os caminhantes brancos, ele não participaria da luta pelo trono. Se Li Jion tivesse dito isso em particular, talvez tivesse sido descartado como palavras vazias. Mas era uma declaração pública feita pela própria fé dos 7, tornando impossível que alguém duvidasse de sua intenção. E assim que a declaração foi feita, muitos que tinham ambições no conflito em curso sentiram um alívio repentino, quase físico, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Com a saída do poder mais forte do reino, o caminho para o trono pareceu um pouco mais aberto, e algumas mentes ousadas começaram a se agitar com ambição. Capítulo 297. A força exagerada da Ilha dos Ursos. Capítulo 297. A força exagerada da Ilha dos Ursos. Minha filha é uma tola, e meu neto é um idiota. Que tipo de mente toma uma decisão tão ridícula? No acampamento da coalizão das terras ocidentais, no Septo de Pedra, Tywin Lannister jogou o relatório de inteligência na mesa, com um sorriso irônico e desprezo. Kevan Lannister gesticulou para que os nobres, comandantes e cavaleiros presentes na tenda se retirassem. Assim que o fizeram, ele pegou o relatório e o folheou. Não é o pior resultado, disse ele. Pelo menos Cersei conseguiu que Li Jion Tarran reconhecesse publicamente a legitimidade de Joffrey como rei. Isso por si só classifica qualquer um que questione a reivindicação de Joffrey como traidor. De que adianta legitimidade no papel? Todo trono é sustentado por aço. O trono de ferro, especialmente, sem o apoio de espadas, é apenas uma pilha de madeira podre esperando para desabar, disparou Tywin, lançando um olhar irritado ao irmão. Se ela tivesse um mínimo de inteligência, teria contatado a casa Tyrell em Jardim de Cima imediatamente selado a aliança matrimonial, permitindo que Joffrey se casasse com Margaery Tyrell e garantisse o apoio deles. Mas não, ela conseguiu empurrar Jardim de Cima para uma hostilidade aberta. Anotem o que eu digo, eles já estão em contato com aquele pirralho Renly. Em seguida vão coroá-lo rei. E quando a Campina e as Terras da Tempestade unirem seus exércitos, digam-me, quais são as nossas chances? Ele se recostou na cadeira, o rosto pálido, esfregando as têmporas enquanto continuava. E não se esqueça, não é só Jardim de Cima e as Terras da Tempestade. As terras fluviais, o Vale, o Norte, até Dorne, estão todos contra nós. Então me diga, Kevan, quão boas você acha que são as nossas chances? Kevan ficou em silêncio por um momento antes de responder. Precisamos proteger as terras fluviais antes que as forças do Norte marchem para o Sul. Depois, devemos fortificar o Portão Sangrento e bloquear o acesso do Vale à guerra. Tywin assentiu. E o Sul? Kevan continuou sua análise. Só nos resta ganhar tempo. Se Renly se declarar rei, ninguém ficará mais indignado do que Santanis de Pedra do Dragão. Ele terá que lidar com Renly antes de voltar os olhos para nós. Ele não pode reivindicar o trono de ferro sem primeiro derrotar seu irmão mais novo.
Pedra do Dragão pode ser mais fraca que as Terras da Tempestade e a Campina, mas podemos apoiar Santanis discretamente, apenas o suficiente para atrasá-lo. Assim que terminarmos com as terras fluviais, podemos tomar o controle da corrida da Água Negra e manter as forças de Rayleigh ao sul dela. Tywin ficou em silêncio por um instante, então perguntou: Você já considerou a possibilidade de Santanis vencer? Kevan balançou a cabeça. Santanis? Vencer? Isso é impossível. Ele não tem números. Tywin fez uma pausa, fez um gesto para que Kevan se aproximasse e sussurrou: Em um instante, encontrem alguém de confiança para se passar por enviado de Dorne. Enviem-no para a Lança Solar, mas não para o Príncipe Doran. Enviem-no para a Víbora Vermelha. Digam a ele que estou disposto a negociar a montanha em troca da entrada de tropas dornesas na Campina. Kevan franziu a testa. Isso não é o ideal. Não sou fã da montanha, mas se a notícia se espalhar, não importa, disse Tywin com firmeza. Se vencermos esta guerra, ninguém vai se importar com o que foi dito ou feito. Sim, eu entendo, Kevan assentiu e não disse mais nada. Nesse momento, um guarda do lado de fora anunciou que o mensageiro do Castelo do Dente de Ouro estava esperando para entregar um relatório. O mensageiro correu e não perdeu tempo em entregar os resultados da batalha em Golden Toad. Ao ouvir o relato, Tywin não conseguiu conter um sorriso raro. Ótimo! Pelo menos um dos meus filhos se mostrou competente. Um dia antes, Edmure Tully, herdeiro do Senhor de Correrio, liderara a coalizão das terras fluviais em um ataque a Dente Dourado, na esperança de retaliar a pilhagem infligida pelas terras ocidentais. Tywin enviará Jaime para supervisionar a defesa, mas Jaime nunca reforçou o castelo. Em vez disso, deixou a coalizão atacar conforme planejado enquanto se aproximava para atacar as linhas de suprimentos e o acampamento de retaguarda. O ataque surpresa lançou as forças das terras fluviais no caos. Para conseguir isso, Jaime disfarçou todas as forças de apoio com as armaduras e estandartes da guarnição de Rocher do Casterle, enganando o exército das terras fluviais, fazendo-o acreditar que o próprio Tywin liderava um ataque em larga escala. O pânico se espalhou como fogo. Quando a derrota terminou, apenas 3.000 dos 40.000 soldados originais das terras fluviais conseguiram retornar a Correrio. A maioria dos senhores do rio, incluindo Edmure Tully, havia sido capturada, deixando as terras fluviais em completa desordem. Agora, Jaime se preparava para aproveitar a vantagem. Ele liderava suas forças direto para Correrio, a fim de tomar o trono das terras fluviais de uma vez por todas. Envie a ordem, marche para Arrenhal, ordenou Tywin decisivamente após avaliar a situação. Ele usaria Arrenhal como base central para a próxima fase da campanha. Enquanto Lord Tywin lançava seu ataque em grande escala às terras fluviais em Winterfell, Robb Stark também havia completado a reorganização de suas forças e estava se preparando para marchar. Robb, você realmente precisa ir? Bran, paralisado da cintura para baixo, foi carregado nas costas de Hodor enquanto se aproximava do irmão. Ele olhou para Robb e depois para os soldados reunidos atrás dele, com o rosto cheio de preocupação. Pai, mãe, Sansa e Arya foram todos para o sul, e nenhum deles retornou. Estou com medo. Chega, Bran. Robb, ainda um menino, lançou um olhar severo ao irmão mais novo. Você é um Stark de Winterfell. Nossa casa é como lobo gigante, resiliente e inflexível. Enquanto eu estiver fora, você atuará como Lorde de Winterfell. Você deve assumir essa responsabilidade. Então, talvez percebendo que estava sendo duro demais com Bran, que acabará de acordar do coma, Robb suavizou o tom. Se alguma coisa o confunde, pergunte ao Mestre Luwin. Se um problema for muito difícil de lidar, deixe-o de lado por enquanto. Mamãe está com a tia Lisa, mas ela voltará em breve. Enquanto isso, cuide do Rickon. Você é o mais velho aqui agora. Bran assentiu com firmeza, contendo as lágrimas. Certo. Não se preocupe, Bran. Theon Greyjoy cavalgou ao lado deles com um sorriso confiante. Há muitos de nós aqui. Cada nórdico pode derrotar 10 solistas. Esta guerra acabará antes que você perceba, e nós traremos Lord Eddard de volta de Porto Real. Ele então se virou para os senhores e soldados do norte e gritou como um comandante: Diga-me, os nortistas conseguem derrotar 10 sulistas com facilidade? Sim. Esmagá-los é como esmagar um inseto. Esses sulistas são só ervas daninhas. A maioria dos homens do norte ergueu suas armas e rugiu em concordância. Alguns, no entanto, olharam para Theon com visível desdém, como se dissessem: E você se considera um nortista? Nesse momento, ouviu-se o som de cascos urgentes vindo da estrada à frente. Um dos capitães da cavalaria de Robb, parte de sua vanguarda, chegou a toda velocidade.
Ele desmontou rapidamente e relatou: Lord Robb, Lady Darcy Mormont da Ilha dos Ursos chegou com suas tropas. Ela veio também? Robb pareceu visivelmente surpreso. Os lordes do norte ao redor se reuniram para ouvir a notícia. Todos no norte sabiam que desde que a Ilha dos Ursos mudará de senhores alguns anos antes, sua lealdade a Winterfell era em grande parte nominal. Na verdade, a ilha operava de forma independente, com sua verdadeira autoridade vinculada a um poder bem ao sul, o Escolhido. Robb havia enviado um chamado para a Ilha dos Ursos, juntamente com sua convocação para as outras casas do norte, mas não esperava uma resposta. Especialmente depois de saber que Lygion Tarran havia reconhecido a reivindicação de Joffrey e ao Trono de Ferro e declarado publicamente que não interferiria no conflito político dos Sete Reinos. Com isso, Robb havia desistido da esperança de que a Ilha dos Ursos se juntasse a eles. Então, quando ele ouviu que a própria Darcy Mormont havia atendido ao chamado e ido para a guerra, ele se perguntou se estava imaginando isso. Ainda meio incrédulos, Robb e os nobres do norte reunidos aguardavam ao longo da estrada onde as tropas se reuniam. Logo, um estrondo estrondoso de casco surgiu, e uma fina linha negra surgiu na planície distante. Ela foi ficando cada vez maior, rapidamente se tornando uma formação de cavalaria perfeitamente organizada, galopando direto em direção a eles. Não fossem as inconfundíveis bandeiras da Ilha do Urso na frente, alguém já poderia ter ordenado uma formação defensiva. A pressão da cavalaria que se aproximava era avassaladora. Ao verem os cavaleiros de perto, os senhores do norte mal conseguiam acreditar no que viam. Todos os cavaleiros usavam armaduras polidas e de alta qualidade. Suas lanças eram feitas de aço fino, e cada um carregava uma elegante espada longa padrão ao lado. Os soldados do norte ofegaram, e muitos lançaram olhares constrangidos para suas próprias forças desorganizadas. Estas são as armaduras padrão de Summeral, sussurrou Rose Bolton, senhor do Forte do Pavor, para Robb. Não estão à venda. Somente as próprias tropas de Summeral as usam. O estômago de Robb afundou. Como Rose havia dito, as armas de Summeral eram as mais cobiçadas tanto em Westeros quanto em Essos, famosas por sua qualidade artesanal, durabilidade e preço acessível. Elas dominavam quase 90% do mercado de armas em ambos os lados do Mar Estreito. Mas por mais valiosas que fossem suas armas, suas armaduras eram ainda mais lendárias. Os trajes padrão usados pelos militares de Summeral eram inigualáveis. No entanto, Summeral nunca vendeu armaduras. Era uma política. Qualquer um pego vendendo armaduras ou outras formas de proteção, mesmo oficiais de alta patente, enfrentaria punições severas. Portanto, o fato de as forças da Ilha Bear estarem totalmente equipadas com armaduras forjadas em Summeral só podia significar uma coisa. A Ilha Bear estava agora efetivamente sob o comando de Summeral. E isso deixou Robb profundamente desconfiado dos verdadeiros motivos de Darcy Mormont para apoiá-lo. A formação de cavalaria logo os alcançou. Quando o porta-estandarte da frente freou, toda a unidade o seguiu em perfeita sincronia, parando tão suavemente que parecia coreografada. Sua disciplina e qualidade excediam em muito qualquer coisa vista no restante da tropa do norte. Depois que o exército parou, Robb fez uma contagem aproximada. Havia pelo menos 6 ou 7 mil homens, todos de cavalaria totalmente blindada. Uma expressão de desgosto cruzou seu rosto. Então, as primeiras fileiras se dividiram nitidamente ao meio, revelando um caminho. Por ele surgiu um esquadrão de cavaleiros de bestas, vestidos com armaduras de placas, montados em grandes ursos blindados, flanqueando uma mulher alta enquanto cavalgavam da retaguarda. São os guerreiros ursos gigantes das tribos selvagens além da muralha, sussurrou alguém próximo, reconhecendo-os instantaneamente. A essa altura, a aceitação de selvagens vindos de além da muralha pela Ilha dos Ursos já não era mais uma surpresa para os nortistas. Todos sabiam que a prática deveria ter sido condenada pela Patrulha da Noite, talvez até mesmo desencadeado conflitos. Mas a patrulha havia optado por ignorar a situação. Em parte, isso se devia ao fato de o atual Lorde Comandante ser Jeor Mormont, antigo Lorde da Ilha dos Ursos. Mas mais crucialmente as ações da Ilha dos Ursos haviam sido executadas a mando do Príncipe Lygion, Lorde de Salão Estival. A Patrulha da Noite tinha uma relação em comum com ele, muitos de seus irmãos eram admiradores declarados. Portanto, mesmo que o comportamento dos Mormonts fosse tecnicamente um grande tabu, havia gerado pouca reação. Embora os nortistas geralmente desprezassem os selvagens, não podiam negar sua destreza marcial. Entre eles, alguns guerreiros de elite haviam conquistado reputações temíveis até mesmo no norte. Os principais entre eles eram os guerreiros ursos gigantes do povo Morsa da Costa Congelada. Nenhum nortista jamais havia domado tais guerreiros com sucesso, até então. Quando alguns alegaram ter visto esses guerreiros servindo sob o comando de Darcy Mormont, a maioria descartou a ideia como alucinação. Mas agora, ao vê-los pessoalmente flanqueando Darcy enquanto ela se aproximava, ficou claro que eram muito reais. Lord Robb Stark, disse Darcy Mormont enquanto se aproximava, recebi sua carta e precisava de tempo para reunir minhas forças. Espero que meu atraso não tenha atrapalhado seus planos. Ela se curvou da cela. Robb rapidamente disfarçou seu desconforto com um sorriso nobre e experiente. De jeito nenhum, Lady Darcy. Você chegou na hora certa. Com seus homens se juntando a nós, nossa campanha certamente será mais tranquila. O pequeno Jon Umber, incapaz de conter sua curiosidade, deu um passo à frente. Lady Darcy, posso perguntar quantas tropas você trouxe? 6.000.
Toda a cavalaria, ela respondeu. Embora a maioria esperasse um grande número, ouvi-lo em voz alta ainda provocou suspiros agudos dos lordes reunidos. Além da casa Stark, mesmo casas proeminentes do norte, como os Bolton, só conseguiram reunir cerca de 4.000 soldados. A maioria deles agricultores recrutados às pressas. E, no entanto, só D'Arcy chegou com 6.000 cavaleiros profissionais bem treinados. Era impressionante, além do que qualquer um deles imaginaria ser possível. O contraste absoluto minou o entusiasmo de Robb por mais conversas. Depois de dar a D'Arcy uma posição superficial dentro da formação em marcha, ele prontamente ordenou que a coalizão do norte se retirasse. D'Arcy, por sua vez, não ficou surpresa com a recepção fria. Antes de comprometer suas forças, ela escrevera para Lygeon. Ele responderá, não apenas com palavras, mas com o coração, dizendo-lhe exatamente o que esperar, as reações dos lordes do norte, suas dúvidas, suas necessidades. O que ela enfrentaria, o que deveria fazer. Tudo estava exposto como se Lygeon estivesse ali, ao lado deles, observando tudo se desenrolar. E tudo acontecerá exatamente como ele havia previsto. Capítulo 298. Pervertendo o curso da justiça. Enquanto os exércitos do norte partiam, Jardim de Cima fervia de raiva pela anulação do noivado entre Joffrey e a pequena Rosa. Originalmente Jardim de Cima hesitou em apoiar Henry. Afinal, a pequena Rosa estava prometida a Joffrey e, então, mesmo que apoiassem Henry, o resultado não seria muito diferente da situação atual. A maioria em Jardim de Cima não via necessidade de apoiar Henry. Aliás, Lord Mace chegou ao ponto de colocar Loras Tyrell, que vinha incansavelmente pressionando a corte a favor de Henry, em prisão domiciliar. Mas o que Jardim de Cima não conseguia compreender era como Porto Real podia anunciar o cancelamento do noivado de Joffrey e Margaery, rompendo abertamente um compromisso firmado pelo falecido rei, especialmente em um momento em que Porto Real precisava desesperadamente de aliados. A atitude desafiava toda a lógica. A princípio, quase todos presumiram que se tratava de um boato falso, uma manobra para semear a discórdia entre Jardim de Cima e Porto Real. Embora ninguém o tenha dito em voz alta, muitos suspeitaram que o culpado fosse Henry. Eles checaram 2 e 3 vezes com seu pessoal em Porto Real e só então confirmaram que a rainha viúva Cersei havia, diante da nobreza da cidade, anulado publicamente o noivado entre Joffrey e Margaery. Os rumores eram verdadeiros. Guerra. Só guerra e sangue podem purificar esse tipo de humilhação, declarou Egon Virvel, capitão da guarda de Jardim de Cima. Um cavaleiro com um profundo senso de honra, ele falava não apenas por si mesmo, mas pela esmagadora maioria dos cavaleiros de Jardim de Cima. Para Jardim de Cima, e para toda a Campina, a pequena Rosa Margaery era um símbolo de pureza, o sonho de incontáveis cavaleiros e até lordes. Eles já haviam ficado indignados quando o rei Robert a forçara a se comprometer. Agora Porto Real não só o rompera como fizera de forma humilhante e pública, arrastando a honra de toda a Campina para a lama. Naquele momento não apenas os cavaleiros de Jardim de Cima estavam clamando por guerra, mas lordes e cavaleiros de todo o alcance também estavam pedindo a Jardim de Cima uma chance de lutar. É claro que vamos à guerra. Depois de sofrer tamanha desgraça, se a casa Tyrell não fizer nada, que direito temos de governar a Campina? Declarou a rainha dos espinhos, Olenna Redwyne, que havia deixado seu jardim e comparecido pessoalmente ao conselho em Jardim de Cima, um evento raro. Antes que Mace Tyrell pudesse falar, ela deixou clara sua posição. A guerra entre a Campina e Porto Real era inevitável. Já enviei convocações aos senhores do Campina. Os que estão ao sul de Jardim de Cima se reunirão aqui, os que estão ao norte se reunirão em Ponte Amarga, disse Lord Mace sombriamente. Ele então se virou para Gart Tyrell, intendente de Jardim de Cima, e perguntou, Gart, quantos responderam ao meu chamado? Casa Igotover de Vila Velha, Casa Rovan de Bosque Dourado, Casa Floren de Fortaleza de Águas Brilhantes. Gart leu em voz alta os nomes de cada casa que havia respondido, garantindo que todos os presentes pudessem ouvir. Estava claro que quase todas as casas nobres do Campina haviam atendido ao chamado de Jardim de Cima. O cancelamento do noivado indignou toda a região. E quanto a Summeral? Summeral respondeu? Alguém perguntou impacientemente antes mesmo de Gart terminar de ler a lista. Todos os olhares se voltaram para Gart. Todos sabiam que a posição de Summeral poderia determinar o curso de toda a guerra. O príncipe Lygeon declarou publicamente que não intervirá nos conflitos internos dos 7 reinos, por isso não enviou tropas nem expressou apoio a Porto Real. Respondeu Gart. Vendo a decepção nos rostos ao seu redor, acrescentou, no entanto, a guarnição em Tumbleton prometeu defender a margem sul da correnteza da Água Negra e impedir que qualquer conflito se espalhe para Campina. Com isso, a decepção desapareceu dos rostos dos nobres reunidos.
Todos sabiam que Tumbleton e Summeral eram na prática a mesma cidade. A promessa da guarnição representava a posição de Summeral, e essa garantia eliminava qualquer preocupação com a retaguarda. Mesmo que perdessem a guerra, enquanto mantivessem a estrada costeira na costa oeste, a Campina não correria o risco de cair. Assim que as tropas estiverem reunidas, eu pessoalmente, Lord Massey começou, olhando ao redor para os presentes. Mas antes que pudesse terminar, a Rainha dos Espinhos o interrompeu. Você ficará aqui em Jardim de Cima. O exército da coalizão da Campina será liderado por Garland, com Randil Tarly como seu segundo em comando. Assim que o exército estiver quase todo reunido, envie Loras à frente com uma parte da força para se juntar a Haley em Ponte Amarga. E escreva para Haley, diga a ele para pensar com mais cuidado antes de inventar uma desculpa da próxima vez. Chega de movimentos imprudentes. Embora Lord Massey estivesse descontente por lhe ter sido negada a chance de comandar, ele não ousou se opor depois que a Rainha dos Espinhos tomou sua decisão. Só lhe restava concordar. Assim, citando a vergonha do noivado rompido, Jardim de Cima começou a reunir um exército para marchar sobre Porto Real, jurando buscar justiça diante do Trono de Ferro. Ao mesmo tempo, nas Terras da Tempestade, Haley também começou a mobilizar seus lordes, alegando que o rei Robert havia sido envenenado pela rainha Cersei, e que o motivo era Robert ter descoberto seu caso incestuoso com Jaime. Com essa justificativa, Haley reuniu as forças das Terras da Tempestade para marchar sobre Porto Real. Os lordes da Campina começaram a reunir suas forças em Jardim de Cima e Ponte Amarga em resposta ao chamado de Lord Massey Tyrell. Massey declarou publicamente uma aliança com Haley, Lorde de Ponta Tempestade, para marcharem juntos contra o Trono de Ferro. Era preciso dizer, o raciocínio de Haley era incrivelmente inteligente. Ele nunca questionou a legitimidade da reivindicação de Joffrey ao trono, mas ainda assim deixou espaço suficiente para especulações que despertassem a imaginação de todos. Em nítido contraste, a declaração de Santanis foi brutalmente direta. Ele alegou categoricamente que Joffrey era fruto de um incesto entre Cersei e Jaime, não um membro legítimo da Casa Baratheon e, portanto, não tinha o direito de herdar o Trono de Ferro. Santanis declarou-se o herdeiro legítimo e também reivindicou as Terras da Tempestade, afirmando que, por direito de sucessão, ele deveria ser senhor de Ponta Tempestade e guardião das Terras da Tempestade. Sem hesitar, declarou guerra a Haley, reuniu uma frota e se preparou para atacar as Terras da Tempestade. Muitos ficaram perplexos com a decisão de Santanis. Na visão deles, os irmãos Baratheon não deveriam unir forças para tomar o Trono de Ferro primeiro? Por que declarar guerra tanto ao Trono de Ferro quanto ao seu próprio irmão, que deveria ter sido um aliado, e até mesmo escolhido atacar as Terras da Tempestade primeiro? De qualquer forma, as terras ocidentais, as terras fluviais, o norte, a Campina e as terras da Coroa já estavam mergulhadas na guerra. As únicas regiões ainda em paz eram o Vale Dorne e o Salão Estival. Summeral não precisava de explicações. Lygion já havia declarado publicamente através dos 7 reinos que não se envolveria em conflitos internos. Então sua falta de ação era totalmente esperada. Dorne, envolvido em uma longa rivalidade com Hit, tinha pouca capacidade de enviar tropas para o norte, deixando-as incapazes de participar da guerra. O Vale, no entanto, estava se comportando de forma estranha. Há muito circulavam rumores de que Jon Arryn, o antigo mão do rei, senhor do Ninho da Águia e protetor do leste, havia sido envenenado por Cersei. Dizia-se que ele havia descoberto o relacionamento incestuoso entre os gêmeos Lannister e havia sido silenciado. Após sua morte, Lady Lysa Tully fugiu de volta para o Ninho da Águia. Agora que o norte, as terras fluviais, o Alcance e as terras da Tempestade estavam se rebelando contra Porto Real e as terras ocidentais, era lógico que o Vale deveria se levantar e se juntar à causa, especialmente considerando que Lysa Tully não era apenas filha do Senhor das Terras Fluviais, mas também irmã da Senhora do Norte, o que a tornava uma aliada natural para ambas as casas. No entanto, para surpresa de todos, Lysa Tully declarou que o Vale permaneceria neutro e fora da guerra. Ela ordenou que o portão sangrento fosse selado, impedindo a passagem de qualquer pessoa. Até mesmo emissários enviados por Arrinhal foram impedidos, permitindo que Lord Tywin tomasse Arrinhal sem uma única batalha. Ele então, descaradamente, começou a construir fortificações na entrada do Portão Sangrento, cortando completamente o acesso ao vale. Mas Lysa não parou por aí, ela até libertou um refém muito valioso, Tyrion Lannister, embora chamar isso de libertação possa não ser totalmente correto. Quando Lady Catelyn Tully, esposa de Lord Stark, foi forçada a se refugiar em Vila Gaivota durante uma tempestade, soube dos problemas de Eddard em Porto Real e decidiu buscar ajuda de sua irmã no Ninho da Águia. Mas em vez de apoio, viu-se envolvida no julgamento de Tyrion. O Doende aproveitou o momento para exigir um julgamento por combate.
O que tornou a situação ainda mais estranha foi que um dos guardas da Sra. Catelyn se voltou contra ela no local, aceitando a oferta de Tyrion e lutando como seu campeão. Ele venceu e, para muitos, parecia que a Sra. Catelyn havia involuntariamente ajudado Tyrion a escapar de Lysa, levando as pessoas a questionar a veracidade de todos os rumores que circulavam. Por todo o reino, de sul a norte, lordes realizavam movimentos inesperados. As terras ocidentais, antes consideradas em desvantagem, agora estavam em vantagem. Jaime Lannister derrotara as forças aliadas das terras fluviais no Dente de Ouro e liderava um cerco a Correrio, enquanto Lord Tywin controlava Arrenhal. A queda das terras fluviais era apenas uma questão de tempo. Naquele momento, o mensageiro chegou a Summeral. Era um enviado de Renly e alguém que Lygion conhecia pessoalmente. Lygion olhou para Brienne, que agora era mais alta que Nymeria, e disse: "Eu não esperava que você atendesse ao chamado de Renly. Você não só se juntou ao exército dele, como também se tornou uma de suas guardas do arco-íris. Você não parece muito surpresa", disse Brienne com um pequeno sorriso. "Já que Lord Renly é meu suzerano, é justo que eu atenda quando ele chamar." "Você tem razão", suspirou Lygion. "Quando se trata de virtude cavalheiresca, não posso me comparar a você." Brienne balançou a cabeça. "Não, é só que você tem responsabilidades demais. Eu, por outro lado, não preciso pensar muito nisso, apenas sigo o que acredito ser certo." Após uma breve troca de gentilezas, Lygion voltou ao assunto. "Então, por que Renly enviou você?" Brienne disse em voz baixa. "Lord Renly espera que a frota milagrosa estacionada em Evenfall Hall possa bloquear o gancho de Massey para impedir que a frota de Pedra do Dragão desembarque lá." Lygion franziu a testa. "Não volte a fazer esse tipo de solicitação de investigação. Renly pode não ser o homem mais sábio, mas certamente sabe que uma vez que eu faça uma promessa, não participarei da guerra." Brienne pareceu um pouco envergonhada, mas endireitou as costas e disse firmemente: "Lord Renly espera comprar um suprimento de grãos e armas de Summeral, oferecendo 2 anos de impostos como garantia." "Tudo bem", Lygion assentiu. "Converse com Mus sobre as quantidades específicas. O quanto você pode negociar dependerá da sua capacidade." O rosto de Brienne imediatamente demonstrou seu desconforto. Lord Mus é extremamente calculista. É difícil conseguir um bom preço com ele. "Meu senhor, você poderia." "Não." Lygion balançou a cabeça. "Eu lhe disse quando você voltou para o salão do cair da noite. Você precisa aprender a ser um lord. Negociar, pechinchar por benefícios faz parte do trabalho. Parece que depois de todos esses anos, você nunca levou minhas palavras a sério." O suor brotou na testa de Brienne. Ela o enxugou com uma expressão cada vez mais estranha. "Mais alguma coisa?" Lygion perguntou. Brienne respirou fundo algumas vezes para se recompor. "Lord Renly está agora noivo de Lady Margaery de Jardim de Cima. Eles planejam se casar antes de lançar o ataque oficial a Porto Real. Quando chegar a hora, ele espera que você compareça ao casamento em Ponta Tempestade." Lygion riu baixinho. "Então é Lady Margaery? Achei que ele fosse se casar com o Cavaleiro das Flores." Brienne franziu a testa. "Meu senhor, falar mal dos outros pelas costas, especialmente quando se trata de um boato não verificado, não é comportamento de um cavaleiro. Peço desculpas." "Eu estava errado", admitiu Lygion prontamente e então perguntou com curiosidade: "Renly me pediu em casamento tão rápido assim?" "Sim. Lord Renly sempre gostou de Lady Margaery, mas nunca demonstrou isso por causa do noivado anterior dela. Assim que soube que o noivado dela havia sido rompido, ele a pediu em casamento, e já tem o consentimento do Lorde de Jardim de Cima." Brienne explicou seriamente: "Vim a Summeral não apenas para obter grãos e armas, mas também para escoltar Lady Margaery até Ponta Tempestade para o casamento. Assim que os exércitos dos Lordes da Terra da Tempestade estiverem reunidos, Lord Renly se casará com Lady Margaery e juntos seguirão para Ponte Amarga para se juntar às forças combinadas da Campina e do Vale, e marcharão para o norte." Lygion assentiu. "Ordenarei que as guarnições e cidades ao longo do caminho garantam que seu grupo esteja bem protegido para que Lady Margaery possa chegar em segurança a Ponta Tempestade. Quanto a comparecer ao casamento, dispenso. Ficarei em Summeral por um bom tempo e não irei a nenhum outro lugar. Aparecer em Ponta Tempestade pode levar a algumas especulações desnecessárias." "Entendido, meu senhor." Brienne assentiu, nem um pouco surpresa com a resposta dele. Depois disso, ela ficou conversando com Lygion por um tempo, compartilhando algumas de suas experiências dos últimos anos. Quando o céu começou a escurecer, ela finalmente se levantou para ir embora. Assim que Brienne se virou para ir embora, Lygion de repente a chamou. Parecia que ele queria dizer algo, mas hesitou em silêncio por um longo tempo. "Meu senhor, há algo que o senhor queira me dizer?" perguntou Brienne. "Cuidado com a sombra, Brienne." "Cuidado com a sombra", Lygion finalmente alertou. Brienne olhou para a sombra sob seus pés, sem saber o que ele queria dizer, mas levou o aviso a sério. Capítulo 299. Cometa Vermelho. Pouco depois de Brienne sair, Sansa e Jaime apareceram na porta do escritório. Bateram educadamente e perguntaram: "Lord Lygion, podemos entrar?" "Entrem", respondeu Lygion, lançando-lhes um olhar antes de assentir. Assim que entraram, ele pegou uma pilha de documentos ali perto e os colocou sobre a mesa. "Estes são relatórios de inteligência sobre o norte e Porto Real. Deem uma olhada." Os dois imediatamente agradeceram e sentaram-se com os documentos, lendo-os atentamente.
Nos últimos dias eles permaneceram no castelo, visitando o ninho do dragão diariamente para ajudar os servos dragônicos a cuidar de Neltarion. Não que pudessem fazer muita coisa na maior parte do tempo. Auxiliavam os estudiosos e magos da Caverna Negra a registrar diversas observações sobre a condição de Neltarion. Eles também costumavam perguntar a Legion sobre Porto Real e Winterfell, na esperança de aprender mais sobre suas famílias. No entanto, Legion não estava prestando muita atenção aos acontecimentos em Porto Real, então as informações coletadas demoraram a se acumular. Só hoje as informações foram finalmente compiladas e entregues. Um soluço repentino quebrou o silêncio na sala. Legion não precisou olhar para cima para saber que era Jane Pule. Seu pai, Vion Pule, o administrador de Winterfell, sobrevivera ao caos inicial, mas estava gravemente ferido. Sem tratamento, ele fora aprisionado nas masmorras e morrera em decorrência dos ferimentos no dia anterior. Sansa deixou os papéis de lado e gentilmente consolou a amiga, ajudando Jane a voltar para o quarto. Ela claramente amadureceu durante esse período. No passado, ela poderia ter ficado nervosa, ou até mesmo irritada porque o choro da amiga estava atrapalhando sua leitura. Mas a pequena interrupção não afetou Legion. Ele continuou trabalhando, examinando os relatórios compilados de todo o reino. HM? O casamento de Daenerys é hoje. Legion ergueu uma sobrancelha ao ler um relatório da Baía dos Escravos, com um breve lampejo de surpresa no rosto antes de retomar a leitura desta vez. Uma lista de presentes de casamento enviados para Khal Drogo e Daenerys do mundo todo. Uma observação se destacou. Um indivíduo misterioso presenteara Daenerys com 3 ovos de dragão de valor inestimável. Embora a investigação sugerisse que a pessoa fora enviada pelo Senhor do Mar de Braavos. Investigações mais aprofundadas sugeriram uma possível conexão com o Templo Vermelho de Volantis e seus sacerdotes do Senhor da Luz. Então os 3 ovos de dragão acabaram com ela. Mas será que ela consegue chocá-los agora? Legion se perguntou silenciosamente. Sansa retornou ao escritório depois de acalmar a amiga. Desta vez, em vez de voltar aos documentos, hesitou, deu um passo à frente e perguntou: Meu príncipe, posso servir como sua assistente por um tempo, para aprender como as coisas são feitas? Legion olhou para ela. Por quê? Sansa respondeu séria. Você disse uma vez que eu poderia me tornar uma dama um dia. Mas percebi que não sei nada. Quero aprender a administrar as coisas. Legion pensou por um momento. Você não precisa trabalhar para mim. Meu jeito de fazer as coisas não combina com você. A partir de amanhã, vá ajudar Jon na administração de Someral. O quanto você aprende e o que você aprende, isso depende de você. Obrigada, meu senhor, disse Sansa rapidamente, assentindo. Nesse momento, um rugido repentino ecoou do ninho do dragão. Não era o ruído ocioso de sempre, mas um grito cheio de força, quase como a liberação de algo reprimido. Ao mesmo tempo, Legion sentiu o poder dentro da runa do rei sem nome explodir violentamente, borbulhando como água fervente e ameaçando sair do controle. Lorde Legion, você está bem? Sansa notou que seu rosto estava ficando vermelho e sua expressão mudou, e perguntou rapidamente. Legion não respondeu. Levantou-se abruptamente e saiu apressado, caminhando direto para a plataforma do ninho do dragão. Quando ele chegou, o dragão de lava, normalmente deitado na plataforma, estava de pé, com as mandíbulas abertas enquanto ele vomitava torrentes de fogo de dragão no céu, iluminando os céus. Os servos do dragão ficaram aterrorizados. Eles fugiram para longe, com medo de se aproximar da fera e avaliar a situação. Meu senhor, tenha cuidado! Gritou o chefe dos atendentes, colocando-se na frente de Legion para detê-lo, preocupado que o dragão pudesse atacar se ele chegasse muito perto. Não se preocupe. Apenas recue. Legion passou por ele e subiu os degraus até a plataforma. Parado bem em frente ao dragão de lava, ele deu um comando brusco. Abaixe-se. O dragão de lava sentiu sua presença, abaixou a cabeça e encarou Legion com ferocidade nos olhos, uma expressão que parecia pronta para se voltar contra seu mestre. Para baixo, repetiu Legion com mais força dessa vez. Ele liberou o poder da runa do rei sem nome. Uma imensa onda de magia formou uma enorme figura humanoide espectral pairando sobre ele, encarando o dragão de lava como um gigante cuidando de um animal de estimação. A pressão avassaladora da projeção mágica caiu inteiramente sobre a criatura. A energia fervente do dragão rapidamente se dissipou sob o peso daquele poder. Seus olhos voltaram ao normal, e como Legion havia ordenado, ele se deitou no chão. Assim que o dragão foi subjugado, Legion não verificou imediatamente sua condição. Em vez disso, olhou para o céu. Lá, um cometa vermelho com uma longa cauda cruzou os céus, rasgando o véu escuro da noite. O céu brilhou em tons de vermelho e violeta, enquanto o cometa revelava todo o seu brilho ao mundo abaixo. Por que está aparecendo agora? Uma expressão de confusão cruzou o rosto de Legion. Ele se lembrava claramente de que o cometa vermelho havia aparecido muito depois de Daenerys se casar com Khal Drogo. Mas então ele fez uma pausa, percebendo que sua chegada já havia interrompido o fluxo de muitos eventos. A morte do rei Robert antes do casamento de Daenerys, por exemplo. Se ele continuasse a julgar o estado atual das coisas com base no que se lembrava de sua vida passada, estava fadado a cometer erros. Não havia dúvida. A repentina onda de magia contida na runa do rei sem nome, juntamente com a explosão do dragão de lava, haviam sido desencadeadas pela aparição do cometa vermelho. Com isso em mente, ele voltou seus sentidos para dentro para verificar Glória, o canibal e Deltos. E descobriu que todos os 3 estavam igualmente agitados pela agitação mágica, Deltos principalmente.
Sem demora, Ligion montou em Neltarion e voou para fora do castelo, indo em direção à floresta onde Glory residia para verificar cada uma de suas criaturas. Assim como o cometa vermelho afetava feras mágicas, todos os magos que carregavam magia em seus corpos também a sentiam no momento em que ela cruzava o céu. Sua magia interna se agitava violentamente, desencadeando uma cascata de reações em cadeia. Para aqueles com poder mágico mínimo, a reação foi branda, talvez apenas uma onda de calor. No entanto, até eles se viram capazes de lançar o que antes pareciam truques baratos usando apenas sua magia inata. Piromantes, por exemplo, agora podiam lançar línguas de fogo de vários metros de comprimento sem a necessidade de agentes inflamáveis como álcool ou uma tocha acesa. A chama podia não ser quente o suficiente para causar danos sérios, mas parecia quase indistinguível do fogo de dragão. Para aqueles com fortes reservas mágicas, as mudanças foram muito mais drásticas. Veja Malora, por exemplo. Seu corpo irrompeu em uma rede de runas brilhantes que a cobriam da cabeça aos pés, até seus olhos transbordavam de inscrições mágicas, fazendo-a parecer como se tivesse sido tecida inteiramente com runas mágicas. Quanto a ela e Yara, o manto de escuridão as envolveu completamente. E no momento em que desapareceram naquela escuridão, uma força misteriosa apagou sua existência de toda a memória. Ninguém mais se lembrava dos nomes ela e Yara, nem mesmo as crianças escolhidas, que passavam direto pelo orbe de escuridão que haviam deixado para trás, como se ele não pertencesse mais a este mundo. Outras como elas Malora, ela e Yara, não estavam sozinhas em suas intensas reações mágicas. O chefe da corte silenciosa, o presidente da Associação de Magos, o sumo sacerdote do deus da magia, também reagiram, cada um mostrando sinais de uma significativa perturbação mágica. E não foram apenas os magos. Membros do clero também sentiram um aumento. Alguns até conseguiram realizar milagres genuínos. Em uma floresta perto do Salão da Bolota, nas terras fluviais, Toros de Mir desceu delicadamente o cadáver de Beric Dondarrion de uma árvore, ajeitou as roupas de Beric e começou a recitar silenciosamente uma prece ao Senhor da Luz. Beric e os outros, antes sob o comando de Eddard Stark, tornaram-se um bando nômade nas terras fluviais, atacando forças nobres que saqueavam, pilhavam e massacravam civis. Fossem eles das terras ocidentais ou das próprias terras fluviais. Após a derrota em Dente Dourado, as terras fluviais se transformaram em um caos de soldados dispersos e derrotados. Esses desertores eram ainda mais brutais que seus inimigos das terras ocidentais, queimando, matando e roubando por onde passavam. Ironicamente, as terras ocidentais, outrora invasoras, agora se viam atuando como uma força policial, caçando os próprios desertores das terras fluviais. A Irmandade Sem Bandeiras, formada por Beric Dondarrion e Toros de Mir, frequentemente intervinha quando esses desertores se voltavam contra o povo comum. Mas hoje, a sorte não estava do lado deles. Após derrotar um grupo de desertores, foram emboscados por uma força das terras ocidentais que havia chegado em resposta à comoção. Para proteger os outros, Beric liderou alguns combatentes leais em uma ação de retaguarda. Ele foi capturado e, por não revelar sua identidade, foi enforcado no portão da vila como um ladrão comum. Quando Toros e os outros retornaram para resgatá-lo, Beric já estava frio e sem vida. Tudo que Toros pôde fazer foi oferecer uma última oração por seu camarada caído, enterrar seu corpo e caçar os soldados que o mataram para se vingar. Naquele momento, alguém notou o cometa vermelho cruzando o céu e gritou de surpresa. Mas o que se seguiu surpreendeu a todos. Um gemido baixo veio do cadáver de Beric Dondarrion. Ele se mexeu e se levantou do chão. Todos ficaram paralisados em choque, até que alguém gritou: "Animal!" Beric virou um animal. Muitos dos presentes eram nativos de Porto Real e tinham visto os acólitos no grande septo de Baelor com os próprios olhos. Assim que o alarme foi dado, as armas foram sacadas e eles se prepararam para abater Beric Dondarrion e queimar seu corpo ali mesmo. Não entrem em pânico, não entrem em pânico. Ele não é um acólito. Beric não é um acólito. Gritou o sacerdote vermelho Toros ao lado, rapidamente impedindo os outros de atacar. Ele se agachou diante de Beric e estendeu a mão, tocando seu rosto. Quente e macio, ele está vivo. Não é um acólito. Tire as mãos de mim, seu homem imundo. Quente e macio. Sério? Beric deu um tapa na mão de Toros e olhou ao redor, confuso. O que está acontecendo? Por que vocês estão me encarando desse jeito? Você se lembra do que aconteceu? Toros perguntou solenemente. Claro que sim, respondeu Beric, pensando no passado. Soubemos que alguém estava atacando civis, então viemos defender a vila. Então fomos cercados por tropas das terras ocidentais. Eu disse para vocês saírem enquanto eu segurava a retaguarda e então... Ele fez uma pausa com a expressão sombria. Eu me lembro, acho que fui enforcado. Por quê? Você foi trazido de volta, disse Toros, animado. O Senhor da Luz o trouxe de volta. É um milagre. Beric piscou incrédulo e perguntou rapidamente, e os outros? O que aconteceu com o resto deles? Sim, os outros. Toros relembrou o momento.
ordenando imediatamente que os outros baixassem os corpos ainda pendurados nas árvores. Um por um, ele recitou orações sobre eles. Mas nenhum deles retornou, nem um sequer. Apenas Beric Dondarrion havia retornado. Thoros só conseguia explicar dizendo que Beric devia estar preso a algum destino especial. Embora não pudessem salvar a todos, testemunhar a ressurreição de Beric foi o suficiente para reacender uma onda de fé e determinação na Irmandade Sem Bandeiras. O moral deles aumentou e nas batalhas que se seguiram, lutaram ainda mais ferozmente, convencidos de que os deuses os protegiam. Mais tarde, Thoros perguntou a Beric como era o mundo após a morte. Mas Beric não tinha resposta. Não se lembrava de nada. Não só não conseguia se lembrar da vida após a morte, como até mesmo as memórias do seu próprio passado começaram a desaparecer. Ele nem conseguia se lembrar da aparência da sua esposa. Enquanto isso, bem a leste no continente de Essos, nas pradarias perto de Carthage, a Companhia Dourada e os Dothraki se reuniram em torno de uma enorme tenda consumida pelas chamas. Com os rostos tomados pelo terror, eles tentaram todos os métodos possíveis para extinguir o incêndio, mas nada funcionou. Jorah Mormont fez uma tentativa desesperada de correr para o inferno a fim de resgatar os que estavam presos lá dentro, mas membros da Companhia Dourada o impediram. Avançar em direção a um fogo tão intenso significaria a morte certa, especialmente porque não se tratava de um incêndio comum, mas sim de um incêndio florestal, muito mais perigoso e incontrolável. Ninguém esperava por isso. No momento, um casamento estava a todo vapor, no seguinte, toda a tenda cerimonial estava em chamas. As entradas haviam sido bloqueadas, e aqueles lá dentro, Daenerys, Viserys, Aegon, Khal Drogo, o comandante da Companhia Dourada, estavam agora presos. Então ouviu-se o som de madeira rachando. A estrutura de madeira que sustentava a tenda cedeu, desabando sob as chamas abrasadoras. O fogo aumentou com fúria renovada. Faíscas e fragmentos em chamas foram lançados, incendiando os espectadores próximos. Gritos ecoaram enquanto as pessoas recuavam aterrorizadas. Justo quando todos acreditavam que tudo estava perdido, alguém de repente apontou para as chamas e gritou algo em Dothraki. Aqueles que entendiam a língua perceberam imediatamente. Estavam chamando por alguém. Alguém vivo. Através da parede de fogo, uma figura solitária emergiu. Um suspiro coletivo percorreu a multidão quando Daenerys saiu das chamas, com suas roupas e cabelos queimados, seu corpo marcado pelo fogo, mas ileso. Ela se movia lentamente, quase sobrenatural. 3 pequenos dragões estavam agarrados a ela, um aninhado em seu ombro, outro em seu braço e o terceiro enrolado em suas costas. Os guerreiros da Companhia Dourada caíram de joelhos, admirados. Os Dothraki o seguiram. Um por um, todos ao redor dela se ajoelharam, todos exceto Daenerys, que permanecia atordoada sob o brilho do fogo, encarando o mundo que agora a encarava de volta. Capítulo 300 – Impacto. Os efeitos do cometa vermelho continuaram a se espalhar. Na maioria dos lugares foi pouco mais que a faísca para rumores, alguns alegaram que era um prenúncio de desgraça, uma estrela de calamidade, prenunciando caos e revolta em todo o mundo. Mas em Summeral o impacto foi muito mais profundo. Não se tratava apenas do fato de a Associação dos Magos, a Corte Silenciosa e a Igreja do Deus da Magia terem começado a assumir plenamente seus papéis. As mudanças na Caverna Negra por si só foram suficientes para forçar Legion a abandonar todos os outros assuntos e passar vários dias trabalhando lá ao lado de Malora, analisando dados experimentais. Nos últimos anos, a Caverna Negra realizou diversos tipos de experimentos. A maioria fracassou completamente ou produziu resultados decepcionantes. Apenas alguns corresponderam às expectativas, e a maioria estava relacionada a poções mágicas. Apesar dos fracassos, Legion nunca desistiu desses projetos. Em vez disso, ele os isolou temporariamente, ciente de que seus fracassos provavelmente decorriam de fatores ambientais. Muitos dos experimentos exigiam uma atmosfera rica em magia para funcionar, e ele sabia que com a chegada do Cometa Vermelho, a magia começaria a retornar ao mundo de gelo e fogo. Assim, quando o Cometa Vermelho apareceu, após acalmar Glória e o canibal, e sentir que Deltos havia entrado em sono profundo, Legion foi à Caverna Negra e reiniciou aqueles projetos selados. Ele também convocou uma grande força da Corte Silenciosa para auxiliar na retomada dos experimentos. E exatamente como ele havia previsto, muitos dos experimentos que antes não respondiam começaram a dar sinais de atividade. Embora ainda longe da conclusão, o progresso estava claramente sendo feito, e tudo caminhava na direção que Legion havia previsto. No entanto, nem tudo que o Cometa Vermelho trouxe foi positivo. Algumas das runas valerianas que Malora e sua equipe haviam refinado anteriormente para uso na criação de armas mágicas começaram a se comportar de forma imprevisível. Antes estáveis e confiáveis, essas runas agora mostravam sinais de instabilidade mágica ao serem ativadas. Em vários casos, o caos dentro da magia atingiu um ponto crítico e desencadeou explosões.
Um desses incidentes matou 3 mestres artesãos habilidosos em inscrição rúnica e mais de uma dúzia de aprendizes avançados que estavam quase concluindo seu treinamento. As perdas foram devastadoras. Para evitar mais baixas, Legion não teve escolha a não ser interromper todos os projetos de inscrição de runas e assumir os testes, examinando as runas alteradas uma por uma para encontrar soluções. Runa 73. Distorção de efeito detectada. Prossiga com os testes de balanceamento e explore técnicas de estabilização, concluiu Legion após concluir seu teste final, emitindo novas diretrizes enquanto instruía um assistente bruxo próximo a registrar os resultados. Seria mais rápido se fizéssemos testes guiados, sugeriu Malora de lado. Não, Legion rejeitou a ideia imediatamente. Testes guiados acelerariam a instabilidade e desencadeariam surtos mágicos. Isso coloca nosso povo em risco. Os dados podem esperar. Vidas humanas não. É preciso muito tempo, esforço e dinheiro para criar um mago habilidoso. Malora não discutiu mais. Ela se virou e fez um sinal para Kibur, que esperava pacientemente ali perto. Kibur deu um passo à frente para relatar seu progresso mais recente. Entre todos os experimentos em andamento na Caverna Negra, além do trabalho de Malora com poções, o programa de guerreiros mortos-vivos de Kibur foi o menos afetado e, na verdade, o mais beneficiado. Seus soldados mortos-vivos provaram ser cobaias ideais. Muitas técnicas mágicas experimentais foram aplicadas diretamente a eles, o que por sua vez aumentou suas habilidades drasticamente. Um exemplo era o sujeito que Kibur apresentava agora, um guerreiro morto-vivo que, após um teste experimental envolvendo organismos parasitas recuperados das ruínas de Valíria, desenvolvera características semelhantes às de um dragão de lava. Seu coração havia passado por uma transformação semelhante à da lava, e seu corpo agora exibia extraordinária resistência ao calor e ao fogo, quase igualando a lendária resiliência dos não-queimados. Mais significativamente, seu corpo e armas podiam liberar calor extremo a cada golpe, tornando-o, nas palavras de Kibur, uma arma perfeita contra os caminhantes brancos. Legion, no entanto, permaneceu cético e pediu para ver pessoalmente. Kibur prontamente o levou para fora do laboratório, onde o sujeito do teste estava sendo mantido. Lá, Legion o viu, o guerreiro morto-vivo de lava. Seu corpo estava envolto em uma pele tão enegrecida e rachada quanto o carvão queimado, seu peito brilhando com o pulso vermelho fosco do fogo derretido. Enquanto olhava para a criatura à sua frente, um pensamento absurdo, porém involuntário, cruzou a mente de Legion. Ele não pôde deixar de pensar em um certo fraco, de terceira categoria de uma vida passada. Vamos vê-lo em combate, disse Legion, ainda meio perdido em pensamentos. Kibur imediatamente ordenou que o guerreiro morto-vivo de lava fosse armado e então convocou alguns outros guerreiros mortos-vivos para servirem como oponentes de treino. Assim como Kibur havia afirmado, este morto-vivo imbuído de lava não demonstrou nenhum aumento perceptível em sua capacidade de combate. Mas a cada golpe, chamas irrompiam de seu corpo e se agarravam às suas armas e armaduras, conferindo-lhes o efeito de um encantamento de chamas. Embora isso tivesse pouco efeito em um duelo contra outros guerreiros mortos-vivos, seria devastador em um campo de batalha repleto de criaturas. Como Kibur havia dito, o guerreiro fora praticamente feito para combater caminhantes brancos, uma arma perfeita contra os mortos. Legion então fez a pergunta crítica: esse guerreiro morto-vivo de lava é uma exceção rara ou você tem um método confiável e seguro para produzi-los em quantidade? Kibur pensou por um momento antes de responder. 2 guerreiros mortos-vivos já concluíram a transformação parasitária usando o mesmo método. A produção em massa deve ser possível. Deveria? Legion percebeu a incerteza em seu tom. Qual é a taxa de sucesso atual? Cerca de 1 em cada 10, respondeu Kibur, abaixando levemente a cabeça. Tão baixa assim? Legion olhou de Kibur para Malora. Continue. Continue os experimentos até que a taxa de sucesso atinja pelo menos 1 em cada 2. Estamos com poucos participantes para testes, acrescentou Kibur. Legion franziu a testa. Eu não te enviei um lote há pouco tempo? Kibur pareceu constrangido. Houve um problema com a poção que usamos quando o cometa vermelho apareceu. Todas as cobaias foram envenenadas. Legion esfregou a testa frustrado. Então você vai ter que esperar. O próximo lote só chega daqui a um mês. Malora, que estava por perto, deu uma sugestão. Há muitos tipos monstruosos à solta nas terras fluviais com a guerra em andamento. Sempre poderíamos. Legion lançou-lhe um olhar penetrante. Eu já disse que não vou interferir na guerra civil dos 7 reinos. Se eu enviar pessoas para as terras fluviais para capturar cobaias agora, é o mesmo que quebrar meu juramento. Vendo que a posição de Legion era firme, Malora desistiu do assunto e simplesmente deu de ombros para Kibur. Depois de deixar o laboratório de Kibur, Legion visitou vários outros laboratórios importantes para verificar o progresso. Quando finalmente retornou ao castelo, John, Bert e Mus já o aguardavam. O que está acontecendo? Perguntou Legion, notando a seriedade nos 3 rostos. Aconteceu alguma coisa importante? John lhe entregou um dossiê. Algo importante, sim. Mas não aqui no continente de Essos. Legion pegou o arquivo e o examinou, embora sua expressão quase não tenha mudado. O relatório veio da Baía dos Escravos.
documentou os eventos ocorridos no dia em que o cometa vermelho apareceu. Durante o banquete de casamento de Khal Drogo e Daenerys, um assassino aproveitou a celebração, lacrou a entrada da tenda e a incendiou com fogo vivo, matando todos que estavam lá dentro, todos exceto Daenerys, a não queimada. Ela emergiu sozinha das chamas, tendo não apenas sobrevivido, mas também chocado os 3 ovos de dragão que lhe foram presenteados pelo Templo Vermelho. Ela também havia garantido a lealdade da Companhia Dourada e dos Dothraki. O relatório não revelou o nome do assassino. As especulações eram abundantes, algumas até apontavam para o próprio Lygeon, já que ele era a única figura conhecida no mundo com acesso ao fogo selvagem estável, e já o havia usado em batalhas antes. Mas assim que Lygeon leu os detalhes, ele já sabia quem estava por trás disso. O mentor provavelmente fora Robert Baratheon, já morto na explosão. Ele fora o único a comprar 2 bombas de incêndio florestal de Lygeon, e Lygeon só vendera 2. Então a suspeita não era injustificada. 3 vidas trocadas por 3 dragões. E mais uma vez, Lygeon sentiu a mão cruel e pesada do destino atingi-lo no rosto. Mus viu que Lygeon havia terminado de ler o relatório e imediatamente perguntou: Meu senhor, Daenerys Targaryen agora comanda 3 dragões e garantiu a lealdade da Companhia Dourada e do Calazar do Khal Drogo. Deveríamos fazer alguma coisa? Fazendo o que exatamente? Lygeon respondeu calmamente. Bert ofereceu uma sugestão. Enquanto os dragões de Daenerys ainda são jovens, talvez nós... Não precisa, interrompeu Lygeon, balançando a cabeça. São só 3 dragões. O cometa vermelho já trouxe todo tipo de mudança ao mundo. Mais dragões aparecerão, junto com outras coisas estranhas e imprevisíveis. Não precisa entrar em pânico. Mesmo que esses 3 dragões atinjam a maturidade plena, eles não representarão nenhuma ameaça para mim. Vendo a compostura de Lygeon, ninguém insistiu mais no assunto. Ainda assim, embora Lygeon não estivesse particularmente preocupado com o fato de Daenerys ter 3 dragões, ele não queria que ela aparecesse em Westeros em um momento inoportuno. Então, ele instruiu Jon a pedir aos seus agentes que reunissem mais informações relacionadas a Daenerys. Ele então anunciou que deixaria Summeral por alguns dias e deixou a administração do território para Jon e os outros. Eles deveriam ignorar os assuntos de Porto Real e do restante dos 7 reinos. Sua única responsabilidade era acolher o maior número possível de refugiados das terras fluviais. Com todas as ordens dadas, Lygeon montou no dragão de lava Neltharion e partiu do castelo de Summeral, em direção ao Mar Estreito. Ele não iria a Cartet para ver Daenerys, nem a Nova York-Sar para ver Nymeria. Seu destino eram as ruínas de Valíria, para verificar Deltos. Desde que o cometa vermelho desencadeou a maré mágica alguns dias antes, Lygeon sentirá que Deltos havia caído em um sono profundo. Se Deltos estivesse descansando em algum lugar seguro, como salão estival, Lygeon não teria se preocupado. Mas Deltos dormia nas ruínas de Valíria, um lugar repleto de criaturas estranhas e desconhecidas. Lygeon não sabia se a onda de magia do cometa poderia afetar essas entidades, e essa incerteza significava que ele próprio teria que ir. Se necessário, ele traria Deltos para fora. Talvez devido à intensificação da magia ambiente, a velocidade de voo de Neltharion aumentou consideravelmente. Levou apenas 1 hora para cruzar o mar de Summeral até Tirosh. Enquanto o dragão de lava pairava sobre a cidade, todos abaixo não conseguiam deixar de olhar para cima. Sua chegada foi simplesmente inspiradora. Fogo jorrava de seu corpo e a cada batida poderosa de suas asas, chamas se espalhavam, fazendo-o parecer ainda maior do que já era. Trilhas de fumaça negra entremeadas de brasas seguiam em seu rastro, dando a impressão de que ele estava incendiando o céu. Parecia uma criatura vinda diretamente das profundezas do inferno. Lygeon fez uma breve pausa em Tirosh para alimentar Neltharion com metal derretido. Embora o voo do dragão fosse impulsionado pela magia contida em seu coração de lava, ele ainda precisava de materiais semelhantes à lava para manter aquele núcleo nutrido. Quando a notícia de que Daenerys estava chocando 3 dragões chegou a Tirosh, alguns moradores locais acreditaram que era uma oportunidade. Se conseguissem desencadear um conflito entre Daenerys e Lygeon, poderiam aproveitar a situação para pressioná-lo e recuperar parte da influência perdida. Mas no momento em que puseram os olhos no dragão de lava que Lygeon montava, essas fantasias desapareceram. Ninguém acreditava que um dragão comum pudesse enfrentar uma criatura tão monstruosa. O que eles não perceberam foi que algumas de suas ações recentes já haviam chamado a atenção dos homens da armadura de sangue no castelo. Eles estavam marcados e seriam punidos quando chegasse a hora certa. Lygeon não se demorou em Tirosh. Assim que Neltharion foi alimentado, eles continuaram. Ele voou ao longo da Costa Laranja, passou por Volantis, cruzou a Baía de Valíria e seguiu a costa até entrar nas ruínas. No momento em que cruzou Valíria, Lygeon notou algo diferente. As espessas nuvens de cinzas vulcânicas e fumaça tóxica que antes cobriam os céus haviam se dissipado visivelmente. Em algumas áreas, a luz do sol agora penetrava, lançando luz sobre a terra devastada abaixo. Mais importante ainda, a magia caótica que antes se espalhava descontroladamente pela região havia se tornado muito mais estável. Não se comparava em nada à instabilidade avassaladora que Lygeon encontrara em sua primeira visita. Agora, por exemplo, ele podia canalizar parte da magia ambiente para a runa do rei sem nome, convertendo-a em poder utilizável. Em sua última viagem, isso fora impossível. Já fazia meses desde sua última visita a Valíria, então Lygeon não tinha certeza se essa mudança era causada pelo cometa vermelho ou por Deltos.
que estava atraindo magia da área ao redor. Após localizar Deltus, Legion voou direto em sua direção. Ao ver a criatura enorme esparramada sobre uma laje gigante de pedra negra, a tensão em seu rosto diminuiu, mesmo que apenas um pouco. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.